Olha só a história desse anime. Cansado e desanimado em sua vida passada, já que ninguém conseguiria o derrotar, Varvatos, o Lorde Demônio, decide reencarnar e viver uma vida simples como um plebeu. O que ele não esperava era que, mesmo reduzindo muito seus poderes, ele continua incrivelmente forte, pois o poder das pessoas dos dias atuais são ridiculamente baixos em relação aos seus poderes anteriores. E a história se passa aí, com Ard, seu novo nome, tentando levar uma vida normal, mas por ser incrivelmente poderoso para os padrões atuais, isso fica impossível. Vem comigo conferir essa história e bora pro recap. O anime começa com Varvatos em sua vida passada, dizendo que quer conhecer como é ser derrotado. As pessoas o chamam de Rei Demônio, e até seus amigos não os vê mais como um humano, e diz que se ele fosse derrotado de forma miserável, talvez eles finalmente o vissem como um deles. Infelizmente, isso é impossível, já que todos os seres capazes de o derrotar já foram mandados de base por ele mesmo. Então, ele sem alternativa, decide se sacrificar e reencarnar em outra era, e pretende agora viver a vida como um simples plebeu. O anime faz um time skip e mostra agora Ard, seu novo nome, junto de seus pais comemorando seu aniversário de 10 anos. Ele, em seus pensamentos, se diz muito feliz de ter vindo parar em uma cidade do interior, vivendo uma vida tranquila ao lado de seus pais completamente normais. Pelo menos, é isso que ele acha. Mais tarde ele vai ter uma descoberta chocante sobre o passado de seus pais. Mas por enquanto, vamos voltar para a história aqui. Após isso, Ard explica que o nível de magia nesse mundo diminuiu bastante desde o seu tempo como Lorde Demônio, e fala que foi novamente abençoado com uma boa saúde, resistência e reflexo. Seus pais perguntam o que ele quer fazer, já que agora ele já tem 10 anos. Ele, em seus pensamentos, lembra da sua ambição, algo que ele nunca conseguiu na sua vida passada, que é fazer amigos. Ele fica muito empolgado com essa ideia, mas daqui a pouco vocês verão que o coitado não leva nenhum jeito para isso. Após isso, ele escuta algumas crianças brincando do lado de fora da casa, e resolve que esses serão seus primeiros amigos. Ele então parte para o ataque, olha fixamente para os garotos, esperando eles virem falar com ele. Infelizmente, Ard ainda leva consigo a consciência de Rei Demônio e tenta obrigar as pessoas a interagir com ele. Os garotos, ao perceberem que estão sendo observados fixamente, ficam com medo do esquisito e saem correndo. Ard não entende o porquê deles terem fugido, já que ele os olhou sem rejeitá-los. Mais tarde, ele vai para o centro da cidade e se concentra em sua missão de fazer novos amigos. Ele fica muito nervoso e comenta que não entende o porquê disso, já que em sua vida passada encontrou até deuses e não ficou nem um pouco nervoso. Ele começa a sentir dor de barriga e 3 garotas avistam ele se contorcendo. Ele dá uma risada medonha para elas e se assustam e vão embora. Ele diz que é o homem que já foi conhecido como Lorde Demônio e não pode deixar essa chance escapar por simplesmente estar nervoso. Ele então corre atrás das garotas e, de um jeito bem autoritário, manda elas se virarem para ele. Ele, bem nervoso, praticamente ordena às garotas que sejam suas amigas, que com isso ele dará metade do mundo para elas. Como esperado, as garotas saem correndo com medo dele. Ard se frustra e diz que ele é o Rei Demônio que enfrentou heróis e derrotou até mesmo deuses, mas que agora não consegue nem ao mesmo fazer com que crianças façam o que ele quer. Mais tarde, frustrado, na frente de sua casa, o líder da vila aparece e pergunta a ele o que houve. Ard responde que não consegue fazer amigos. O Hyde o aconselha que ele precisa apenas ser gentil e respeitoso, e que assim, naturalmente, as pessoas virariam seus amigos. Ard fica muito feliz com o conselho e decide colocar isso em prática. Ele novamente vai ao centro e, de um jeito totalmente tosco, vai cumprimentar os mesmos garotos e garotas que fugiram dele antes. Eles não entendem nada e novamente fogem com medo. Ard fica muito irritado e fala que talvez seja melhor ele destruir o mundo por completo. Nesse momento, ele escuta a voz de uma garota que parece estar em apuros. Ele vai em direção aos gritos e encontra uma elfinha. Ao chegar, ele presencia ela lutando com um lobo e nota que ela não está em perigo e que apenas está descontando sua frustração no pobre do lobo. Após isso, o Hyde, o líder da vila, fala com os pais de Ard. Diz que sua filha se fechou completamente, graças ao bullying e rumores sobre ela, e que mal fala mesmo com ele, seu próprio pai. A gente volta para a floresta e vemos ela derrotando um lobo com uma magia elétrica. Ela avista Ard e fica com um pouco de medo. Ele se aproxima e se desculpa. Fala que não queria assustá-la. Ard, na intenção de torná-la sua amiga, começa a bajular ela falando que sua magia foi incrível e que poucos são capazes de fazer isso na sua idade. Mas isso não funciona muito. Ao perceber que não funcionou, Ard muda a abordagem e fala que apesar de ter sido incrível, ela ainda tem muito a melhorar. Novamente, isso não funciona. Ela fica brava e ele fica sem saber o que fazer.
fazer. Desesperado, ele fecha os olhos e pergunta se ela não gostaria de formar uma amizade com ele. Por algum motivo, ela fica muito brava e sai correndo falando que ele nunca entenderia como ela se sente. Após isso, ela chega e fala com seu pai. Nesse momento, descobrimos que ela é filha de O'Hyde. Ela o abraça e diz que odeia esse interior. Nesse momento, Ard chega e vem dizendo que seguiu seus conselhos. Ele nota que a garota está abraçada nele e pensa que isso é coisa do destino. Após isso, ele começa a perseguir ela todos os dias. Seguidamente, continua sendo rejeitado. Certa noite, Irina, a garota, está numa floresta novamente, descontando sua raiva em monstros. Ard começa a perseguir ela e ela corre fugindo dele. Galera, não sejam assim. Isso dá uma cadeia que vocês não têm noção. Enquanto ela foge, ele diz que vocês devem se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo para fortalecer o canal. Peguei vocês de novo, né? No próximo vídeo fiquem mais atentos. Na verdade, ele diz que não vai desistir. Volta para casa e estuda novas estratégias, já que nada que ele tentou funcionou. Nesse momento, ele escuta gritos vindo da rua. Ele sai para olhar e nota que um grupo gigante de goblins está atacando a cidade. Seu pai o encontra e diz que é para ele se abrigar dentro de casa. Nesse momento, O'Hyde chega e fala que Irina ainda não voltou para casa. Ard não perde tempo e diz que vai para as montanhas atrás dela. E como se fosse a coisa mais normal do mundo, sai voando em direção à montanha. O que ele não sabe é que magia de voo é uma das magias perdidas da Era Mística e ninguém atualmente consegue usar. Lá na floresta, Irina é cercada por um grande grupo de goblins e fica sem esperança de vencê-los. Ela desiste e fala que sua vida não vale a pena e que era melhor ela ter ido de base mesmo. Os goblins partem para o ataque, mas antes de atacá-la, uma barreira mandada por Ard aparece e repele os monstros. Irina vê que foi Ard que a salvou e pergunta o porquê disso. Ele diz que era óbvio que ele viria salvar uma amiga. Ela manda ele fugir e diz que ele só vai se machucar. Ard usa magia de raio e acaba com quase todos os goblins, exceto seu líder. Ard fala que se ele desistir e fugir, poderia sair com vida, e assim o chefe dos goblins faz e sai correndo. Após isso, Ard pergunta se ela está bem, e ela novamente pergunta por que ele a salvou. Ard faz um discurso no jutsu e com belas palavras consegue tocar o coração revoltado da jovem garotinha. Coincidentemente, após ele mostrar que é bem forte e salvar ela. Já vi isso antes, mas jamais estaria aqui falando que ela é interesseira, longe de mim. Ela aceita sua amizade e eles voltam para casa. Após isso, o anime faz um novo time skip, e agora ele já está mais velho. Irina chega em seu quarto e Ard está fantasiando com ela. Se vira e nota que ela está deitada ao seu lado. Ele leva um susto gigantesco e pergunta por que uma jovem moça está fazendo na cama de um homem. Irina, como se nada tivesse acontecido, chama ele para se matricular na academia de magia. E ele não entende nada. Um tempo depois, eles vão para lá. O diretor da academia começa a puxar saco dele. Fala que eles são filho dos grandes heróis. Ard não entende nada, já que para ele, seus pais eram apenas aldeões normais. Lembra que falei que ele descobrirá algo interessante sobre seus pais? Então, os pais dele, junto com O'Hyde, o pai de Irina, são os grandes heróis da nação, que salvaram o mundo de um grande monstro. Aqui ele vê que seu plano de viver uma vida tranquila como um aldeão desconhecido está indo pelos ares. O diretor fala que soube do grande feito deles em derrotar a horda de goblins que atacou a cidade, e por isso, eles não precisarão prestar o vestibular para entrar na escola, mas que terão que fazer pelo menos a prova escrita. Após fazerem, eles vão conferir os resultados. Ard nota que sua nota foi 0 e fica com medo de não poder entrar na escola. Mais tarde, o diretor chega dizendo que suas respostas estavam todas incorretas, mas para os padrões deles. Fala que é um gênio e que uma simples prova melhorou vários círculos mágicos que magos veteranos passam a vida inteira tentando e não conseguem. Fala também para os alunos em volta agradecerem de poder estudar junto com ele, e fala que ele será o maior gênio da história. Aqui vemos que claramente o sonho de Ard ser um aldeão comum foi pelos ares. Irina comenta com Ard que aparentemente seus pais derrotaram o deus do mal, e o povo chama eles de herói. Ard, ao saber disso, fica incrédulo, já que nunca nem suspeitou da força de seus pais. Eles vão para a sala de aula e ao chegar nota que há um garoto abusando de uma menina, falando que ela é incompetente e outras coisas mais. Irina, ao ver isso, não se contém e manda ele parar. Diz para ele respeitar ela. O valentão se apresenta e diz que é Herald Spencer, um nobre de alto escalão. Ele fala que a garota que ele estava batendo é uma empregada dele, e como sua propriedade ele tem direito de fazer o que quiser com ela, e manda Irina ficar fora desse assunto.
assunto. Nesse momento, Ard se intromete e o repreende. Fala que ele não pode fazer o que quiser. Harold fica muito bravo e chama ele para um duelo. Ele aceita e sua professora também concorda com o duelo. Eles vão para um lugar mais aberto e antes do duelo se iniciar, os outros nobres falam que Ard não terá chance e começam a zoar ele. Mal sabem eles que, bom, vocês vão ver agora. O duelo se inicia e o nobre esquentadinho começa com alguns feitiços de fogo. Acerta Ard em cheio. Porém, ele cria uma barreira que o protege. Harold novamente ataca com um ataque chamado Mega Labareda. Ard fica muito surpreso ao ver que aquilo era uma Mega Labareda, já que para ele, com certeza, aquilo foi uma labareda comum. Ard fala que ele só está fazendo movimentos espalhafatosos enquanto joga seus feitiços, e que faz isso apenas para chamar a atenção. Harold fica revoltado e muito bravo, invoca vários círculos mágicos e novamente ataca Ard, dessa vez com uma grande explosão. Mas como era de se esperar, não surte efeito algum. Ard então decide usar sua verdadeira Mega Labareda e começa a conjurá-la. Ele ataca e impressiona a todos com seu grande poder. E Harold, nesse instante, reconhece sua fraqueza e desiste. Sua professora, ao ver isso, fica impressionada e suspeita que Ard possa ser seu antigo amigo, o Rei Demônio Varvatos, que reencarnou do nada e não deu nem tchau para ela. Toda desconfiança se deve ao fato dele usar dois feitiços ao mesmo tempo, já que antes da Mega Labareda atingir Harold, ele usou uma barreira para que ele não se ferisse, e complementa que muitos feitiços, ao mesmo tempo, hoje em dia é considerado uma habilidade perdida, e ninguém consegue. Fala também que isso é o senso comum, e já que ele não tem isso, ela desconfia muito que ele seja o Rei Demônio reencarnado. Mas depois de um tempo pressionando ele, ela o solta e diz que depois irá conversar com ele com mais calma. Em seguida, eles têm um teste, e têm que formar um grupo de 3. Ard e Irina chamam a garota súcubo que salvaram antes, e assim formam seu grupo, e iniciam um teste, que é basicamente entrar em um calabouço e trazer partes de monstros que derrotarem lá dentro. Eles começam e dão de cara com uma matilha de lobos negros. Ard usa um ataque simples e acaba deixando o lobo em cinzas, assim impossibilitando levar sua pele. Após isso, Ginny, a garota súcubus, começa a falar que ela não serve para nada e só atrapalha. Ard pergunta se ela não gostaria de ter algumas aulas com ele e que pode ajudar ela com magia. Ela aceita e ele logo ensina um jeito mais fácil dela usar magia. Ele chama esse método de escrita mágica. Ele fala que é um método que basicamente deixa os encantamentos automáticos. Fala que tem outra vantagem, ele usa a magia do ambiente para ativar os círculos mágicos, assim não gastando a mana de quem conjurar. Ginny aprende e resolve colocar em prática em um lobo negro. Ela tenta e consegue facilmente e fica muito feliz, já que ela sempre teve problemas em usar magia. Ginny abraça Ard e Irina fica com ciúmes. Logo ela abraça também para não ficar para trás. Enquanto estão andando, eles caem em uma armadilha. O chão se abre e são jogados em uma sala abaixo. Eles descobrem que estão no último andar da dungeon. E logo o boss final aparece. Ele é nada mais nada menos que um minotauro gigantesco. Eles ficam amedrontados ao vê-lo, mas Ard fica bem tranquilo e diz que vai usar o minotauro como cobaia na aula de magia dela. Ele usa a escrita mágica e deixa o bicho meio abatido. Fala para Ginny que agora é a vez dela e ela tem que finalizá-lo. Ela, depois de relutar muito, cria coragem e faz como ele pediu. Usa a escrita mágica de forma consecutiva, criando assim vários círculos mágicos e assim consegue finalizar o bovino. Após ela conseguir, Irina fica muito feliz e abraça ela. E fala também que não esperava menos de sua amiga. Ao ser chamada de amiga, Ginny fica emocionada, já que nunca teve nenhum amigo na sua vida. Após voltarem para a superfície, eles entregam chifres de minotauro e a professora, que já estava desconfiada, fica mais desconfiada ainda, já que na idade deles, ninguém nunca conseguiu tal feito. Ginny fala que foi graças a Ard que ensinou a escrita mágica. A professora pergunta o que raios é isso. Ard fica nervoso e tenta desconversar dizendo que não é nada. Fala que eles lutaram muito para derrotar o bicho e que quase morreram. Após isso, Harold começa a insultar Ginny novamente, mas dessa vez, em vez de se abater e ficar acuada, ela faz uma cara de quem está pistola e desce mó tapão na cara dele. Ele, após apanhar, tenta xingar ela, mas Irina tá com uma cesta cheia de peles de lobo na cabeça dele. Ard fala que foi maravilhoso vir para a escola, mas já que sua antiga companheira é a professora, ele deve ir embora. Enquanto está indo de fininho, ela o pega e diz que ele não vai a lugar nenhum. No dia seguinte, o diretor chama ele, que pede que ele participe de um torneio entre os estudantes de outras escolas, e que, se possível, ele conseguisse uma vitória bem chamativa, para que assim sua escola ganhasse notoriedade e recebesse mais verba do reino. Ard se recusa, e diz que o diretor só quer usá-lo para ganhar mais dinheiro. O diretor, por sua vez, nega, e diz que está pensando no futuro dos alunos da academia, e em seguida implora por sua ajuda. Ard fala que a magia serve para ajudar os outros,
e mesmo que isso seja uma coisa boa para a escola, fala que fazer isso vai contra seus princípios. Antes dele terminar de falar, a professora completa sua frase. Fala que um certo rei demônio sempre falava isso. Embora ele tenha reencarnado sem perguntar nada a ninguém, ela fala que vai investigar sobre ele e manda ele ficar esperto. No dia seguinte, Ginny, Irina e Ard vão ao encontro, e o primeiro local que vão é o teatro. Lá eles assistem uma peça sobre o antigo rei demônio Varvatos. Ard fica envergonhado, já que a visão dele sobre o antigo rei demônio é bem distorcida. E o pior, retratam Lydia, sua melhor amiga, como uma pessoa doce e calma, sendo que ela era mal educada e só gritava. Após a peça acabar, eles procuram um lugar para comer. Enquanto estão indo, em um beco escutam uma conversa de um povo encapuzado que parecem estar conspirando contra a rainha. Ard e as garotas o seguem até um local subterrâneo no esgoto da cidade. Ao chegar no local, notam que caíram em uma armadilha, mas Ard lida facilmente com a maioria, com exceção de um, que se transforma em um demônio alado e sai voando. Ard vai atrás e lá em cima, o tal demônio sequestra uma criança. Ard fala que não tem criança nenhuma, e o que ele pensava estar segurando era na verdade uma ilusão que ele criou. Agora pronto, além de Overpower ele usa Genjutsu. O demônio tenta fugir, mas é atingido por uma magia bem forte e é completamente desintegrado. O pessoal da cidade fica muito grato e o agradecem. A rainha ficou sabendo dos feitos de Ard e o convoca para receber uma gratificação por seus serviços. Ard pensa que é uma ótima oportunidade para não ir no evento de batalha entre escolas. Nesse momento, Irina fala com a rainha como se fosse uma pessoa qualquer, e todos no salão ficam chocados. A rainha diz que não tem problema, já que elas são amigas de infância. Após isso, ela volta a falar com Ard e vai o elogiando. Fala que seus feitiços merecem elogios, e Ard vai apenas concordando. Ela diz que isso é o esperado do filho do grande mago, e ele novamente acena com a cabeça. Ela fala que gostou dele, e ele acena de novo. Ela fala que ele será recompensado por isso, e outra vez ele aceita. E por fim, ela diz que ele se tornará o seu marido, e ele sem pensar como nas outras vezes confirma também. Mas ao perceber o que ela havia falado, ele fica chocado. Isso é tudo menos o que ele queria ao planejar ser um simples aldeão. Irina fala que ela não pode roubar Ard dela, e que ele é apenas dela. Ginny também se levanta e fala que nesse caso, a rainha também fará parte do harém dele. Essas meninas são todas malucas. A rainha aborrecida diz que por enquanto isso foi apenas uma piada, mas que no futuro ele deve ficar preparado. E muda de assunto e volta a falar da recompensa. Diz que vai levar ele para um mago de classe Pentágono. Os nobres que ali estavam ficam completamente chocados, já que um plebeu não pode ter esse título. Ard, ao ver o alvoroço dos nobres, fala com a rainha que apenas quer que ela aumente a verba da escola de magia. A rainha fica feliz e diz que ele coloca o bem-estar de todos os alunos à frente de sua satisfação pessoal, e decreta que a escola terá um aumento de verba. E ele receberá também o título de Mago Pentágono, e dá esse título a Irina também. E para Ginny, ela dá o título de Mago Triângulo. Ard fica cada vez mais abatido e não entende como a situação foi chegar a esse ponto. Isso é tudo menos o plano que ele havia feito. E assim se encerra o vídeo de hoje. Gostaram? Querem continuação? Comentem aqui embaixo se querem a parte 2 desse anime. Deixei também uma série bem da hora pra vocês. Ela já conta com 2 episódios e conta a história de um cara que é convocado para um mundo Rank S para ser um herói e derrotar o Rei Demônio. E é um anime bem engraçado, onde o protagonista é tão cauteloso que chega a ser cômico. Tá muito legal, tenho certeza que vocês gostarão e darão muitas risadas. Beleza? Fui!